Olá, boa noite para você. Boa noite, Washington. Boa noite, Ana. Hora de você ficar ligadinho no mundo universitário com informações sobre tecnologia, saúde, bem-estar e muito mais, Washington. É isso aí, Ana. O período de férias chegou e nós aqui do programa Mundo Universitário estamos preparando o que há de melhor sobre a educação no Piauí e no Brasil. É isso, você falou descansar, mas é preciso ficar atento para os concursos públicos que rolam pelo Piauí e pelo Brasil. Tome nota. A Prefeitura de Buriti dos Montes, no Piauí, lançou edital referente ao seu teste seletivo simplificado, que irá preencher 14 vagas temporárias para profissionais de nível médio e superior. As inscrições estão sendo feitas apenas via internet, através do endereço eletrônico www.gabrielexcelencia.net.br. O período de inscrição se encerra em 10 de julho e o valor da taxa de inscrição é de R$ 72,00 para os cargos de nível médio e R$ 90,00 para os cargos de nível superior. A Polícia Federal está com as inscrições abertas para o concurso para os cargos de delegado, perito criminal, agente de polícia, escrivão e papiloscopista. Ao todo, são oferecidas 500 vagas. A taxa de participação será de R$ 180,00 ou R$ 250,00, de acordo com o cargo pretendido. Os interessados devem se inscrever via internet através do endereço eletrônico cesp.unb.br até às 18 horas do dia 2 de julho de 2018, horário de Brasília. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Marinha do Brasil, que prevê 30 vagas para o ingresso no quadro técnico de praças da Armada. Os aprovados dentro deste número de vagas irão atuar na operação e manutenção dos submarinos pertencentes à Marinha. Das 30 vagas ofertadas, 14 são para a área de eletroeletrônica e 16 para a área de mecânica. Para cada uma das áreas, estão reservadas 3 vagas para candidatos negros. As inscrições serão realizadas via internet até o dia 3 de agosto, no valor de R$ 70,00. O site para acesso é o endereço www.inscrição.marinha.mil.br. Olha aí, Ana, tem concursos com bons salários, mas é muito importante a dica. Organize seu tempo e a forma de estudo. Com isso, a aprovação é certa. É isso, e pesquisa investiga o impacto da mobilização em pacientes com insuficiência renal aguda. Eu estive conversando com o professor João Batista, do Centro Universitário Santo Agostinho, que realizou uma pesquisa sobre o assunto. Professor João Batista, como foi feito o trabalho, de pesquisa junto aos pacientes que têm insuficiência renal? Então, todas as nossas pesquisas, elas surgem dos problemas que a gente encontra no dia a dia. Então, eu trabalho na terapia intensiva, já vai mais de 10 anos, e aí quando eu acessava um paciente que estava em hemodiálise, a orientação era deixar ele parado, não mobilizar. E isso me incomodava. E aí eu comecei a estudar, essa é uma pesquisa que culminou com vários trabalhos anteriores, e a gente observa que a mobilização através da fisioterapia dentro da unidade de pacientes com insuficiência renal aguda, ela potencializa a diálise. Então, não é mais deixar quieto. É mobilizar para tirar o líquido e as escórias nitrogenadas de dentro do extravascular para dentro do intravascular para potencializar a diálise. Então, isso a gente conseguiu comprovar através de uma pesquisa científica, através de um PIBIC, através de um TCC, e vai ser publicado na revista da Sociedade Brasileira de Nefrologia, para chamar a atenção também da necessidade do fisioterapeuta dentro dessa equipe multidisciplinar que cuida dos pacientes com insuficiência renal aguda, que tem salas espalhadas pelo Brasil todo. Agora foi feita toda uma análise, professor, de como esses pacientes se comportavam durante todo esse processo de hemodiálise. E nessa análise que foi realizada, o senhor detectou que é importante a presença do fisioterapeuta dentro desses centros, né? Sim, e é muito simples de se entender. A hemodiálise, ela retira as escórias, o excesso de eletrólitos e o líquido do intravascular.
Só que o paciente ele tem muito disso fora do vaso. E aí quem coloca para dentro do vaso novamente é a contração muscular. Então, se eu deixar o paciente parado durante a hemodiálise, ele vai retirar o que tem dentro do vaso, mas vai esquecer, teoricamente, o que fica fora do vaso. E a fisioterapia faz o quê? Ela gera contração muscular, ela coloca as escórias nitrogenadas para dentro do intravascular e o líquido em excesso, e aí ela faz com que a hemodiálise seja potencializada. E aí gera o quê? Diminuição de custo, gera diminuição de vezes de hemodiálise, diminui o risco para o paciente, né? A questão de segurança hoje que está sendo muito discutida nos ambientes de terapia intensiva e nos hospitais. E ela insere esse profissional dentro desse contexto, que é o fisioterapeuta, que é o que a gente luta, né? A nossa batalha diária para que a gente dê qualidade de vida a esses pacientes. Professor, e como é que está o processo para inserir esses profissionais dentro desses centros? Quando a gente começou essa pesquisa lá atrás, acho que há 6 anos atrás, ela tinha muito pouca gente falando no Brasil nessa abordagem. E hoje a gente já tem até procedimentos elencados dentro dos nossos quadros de honorário, um trabalho que está sendo feito pelo Conselho, junto aos planos de saúde, para que eles também entendam que é importante que os pacientes deles façam uso da fisioterapia na hemodiálise, entendeu? Então é um trabalho de formiguinha que a gente vai plantando e que a gente espera colher bons frutos em breve. Tudo isso baseado em quê? Na ciência. Tá? Então, hoje, a resposta para situações de crise, para problema, está na ciência. E, infelizmente, o investimento no nosso Brasil tem sido muito pouco em relação a isso. Tá? Então, a gente tenta fazer com o que a gente tem na mão, pesquisas que possam dar bons resultados e diminuir custo, né? Que é o que a gente está propondo. Professor, para encerrar, fale da importância dessa profissão de fisioterapeuta, né? Alguns estudantes que estão nos assistindo gostariam de saber a importância, como se trabalha a fisioterapia. A fisioterapia é uma profissão muito nova, né? Ela tem cerca de 42 anos e ela tem crescido muito, né? Nós ganhamos corpo como ciência, a gente tem evoluído nas pesquisas, a gente tem evoluído nas nossas especialidades. Hoje a gente tem uma série de especialidades. O fisioterapeuta é capaz de trabalhar com uma gama vasta de pacientes e a gente tem crescido. Graças a Deus, a fisioterapia está no caminho certo. Nós estamos buscando o reconhecimento científico, o reconhecimento mercadológico e o reconhecimento da população. Esse é o passo para divulgar cada vez mais, porque o paciente, ou o idoso, ou o nosso... Qualquer paciente que tenha acesso à fisioterapia, ele tem mais qualidade de vida, que é o que tem se buscado hoje, né? Graças a Deus, a gente está no caminho certo. Eu sou uma pessoa muito otimista em relação à nossa profissão. É uma profissão que não é mais do futuro, é uma profissão que é do momento. E se você quer saber mais informações das pesquisas realizadas pelo Centro Universitário Santo Agostinho, anota aí o endereço eletrônico unifsa.com.br. Ana, agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta, você confere o quadro Atualize, com dicas de saúde, bem-estar e tecnologia. As férias chegaram, mas você pode muito bem aproveitar esse tempo e realizar algumas atividades extracurriculares. É hora de você conferir o quadro Atualize com Washington Moura. Estamos em férias, mas é sempre importante aprendermos um pouco mais. Os cursos livres ou cursos de férias são bastante importantes para melhorarmos aí o nosso currículo. Sobre esse assunto, aqui no quadro Atualize, a gente conversa com a professora Franciele Trezio, que é coordenadora de cursos livres. Professora, quais as principais vantagens que o aluno tem hoje ao realizar um curso livre? Então, os cursos livres, Washington, tem muitas vantagens. As pessoas elas podem fazer no período de férias ou no final de semana e elas podem adquirir em pouco tempo alguma capacitação, alguma habilidade nova, aprender uma ferramenta nova para utilizar no seu trabalho. Em relação ao custo-benefício, cabe no bolso?
são cursos bem baratos. Então a gente tem cursos que variam, tem cursos gratuitos e eles custam em torno de R$50, R$30, até R$120. Não são cursos caros. E a carga horária varia entre 8 horas de duração a 20, 30 horas. E quais os principais critérios que os alunos têm ali que escolher na hora de fazer um curso livre? Eles têm que verificar se o curso tem relação com a futura atuação deles, ou se aquela formação vai agregar, de fato, a sua performance no trabalho. Se é um currículo que ele gostaria de apresentar para o empregador e dizer, olha, eu tenho essa competência, eu tenho essa performance, eu aprendi a usar essa ferramenta. Pessoal, e para a gente finalizar, professora, quem pode fazer um curso livre? Qualquer pessoa pode fazer um curso livre. Então, aquela pessoa que ainda não decidiu a área que deseja seguir, gostaria de testar, se familiarizar com algum curso, o aluno que está estudando na graduação e que gostaria de adquirir horas complementares, né, para ajudar a complementar a sua carga horária na graduação, fazer cursos com nomes interessantes, né? Então, se você cursa arquitetura, por que não fazer arquitetura sustentável, que está dentro de uma temática bem em voga? Se você cursa publicidade, por que não fazer publicidade digital, publicidade interativa? Algum curso assim com um nome interessante também chama a atenção na hora de apresentar o seu currículo. Isso acaba chamando a atenção do próprio empregador, porque o mercado está muito concorrido. Hoje o profissional ele precisa ter algo a mais no currículo, não só uma graduação, que é de suma importância, mas precisa adquirir outras habilidades. Então, os cursos livres podem auxiliar nesse sentido. Com certeza. E tem outra coisa que a gente tem que levar em conta. Os cursos livres, eles têm uma curta duração. Então, às vezes, a pessoa pode se empolgar demais e fazer muitos cursos ao mesmo tempo, ou num curto período de tempo, fazer muitos cursos. Isso não é tão positivo, porque você apresentar um número extenso de cursos em um mês, por exemplo, todos com a mesma data ou no mesmo período, pode parecer que você não aproveitou muito bem aquele aprendizado. Então, o bacana é fazer no seu tempo, fazer um curso por mês, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, uma atualização que seja periódica e que seja, de fato, que vai agregar, de fato, a sua formação. Pessoal, o interessante é que você pode colocar a indicação lá do seu curso livre no currículo Lattes. Sobre esse assunto, sobre como atualizar o currículo Lattes, nós vamos falar no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Muito bom, Austin. Gostei da matéria. É isso mesmo, Ana. Os cursos livres, eles fazem a diferença no nosso currículo. É isso aí, Austin. E agora a gente vai conferir mais opções de concursos públicos que acontecem no Piauí e no Brasil. A Prefeitura de São João da Fronteira, no Piauí, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, destinado à contratação de novos servidores de todos os níveis de escolaridade para atendimento às necessidades do município. São ofertadas 33 vagas, sendo que 5% delas são reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais. São vagas para motoristas, enfermeiro, médico, dentre outras áreas. Os candidatos aprovados e convocados atuarão em regime de trabalho de até 40 horas semanais, com remuneração que varia entre R$ 954 a R$ 10.000. Os interessados podem realizar sua inscrição até o dia 30 de julho através do endereço eletrônico www.institutolegatos.com.br. Washington, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai falar de um assunto que eu acho que você gosta bastante. Aliás, você deve ter gostado muito no ensino médio, que é química. Gostava? Gostava não, Ana. Olha, química geral, química orgânica, não manjava de nada disso. Pois eu gostava muito de química, matemática, mas a gente vai ver isso aí logo após o intervalo comercial. De volta com o mundo universitário e só lembrando, aqui conosco você fica bem atualizado sobre o que acontece na educação no Piauí e no Brasil. Ele se tornou um pós-doutor com apenas 27 anos. E olha só, em Química, vamos conhecer agora Roberto Luiz, o professor que tem um jeito irreverente de ensinar Química e fazer com que seus alunos passem a gostar desta disciplina. O
programa Mundo Universitário veio até a Universidade Federal do Piauí para contar para vocês um pouco sobre a história do Roberto Luiz, ou melhor, do professor doutor Roberto Luiz, que se tornou o pós-doutor mais jovem do Piauí com 27 anos de idade. Hoje, com 31, ele é professor efetivo aqui do Departamento de Química e tem um diferencial. Ele usa do humor, das experiências, das atividades diferentes para atrair os seus alunos e assim poder desempenhar sua atividade como professor. Professor Roberto, seja bem-vindo ao programa Mundo Universitário. Eu que agradeço o convite de participar com vocês aqui e poder falar um pouco de química de uma maneira descontraída, que é a forma que a gente usa para ensinar química. É uma alegria muito grande receber você aqui. O programa Mundo Universitário vem tentando revelar essas surpresas da educação aqui do nosso estado e a gente observou que você vem se destacando de uma forma diferente. Você usa experiências, né, da diversão, um pouco do humor, para ministrar suas aulas e assim desempenhar sua atividade. Como é que começou isso na sua vida? Como é que surgiu a química e esse interesse por ser um professor? Na verdade, tudo começou na experiência no ensino fundamental e no ensino médio. Eu comecei dando aula lá em 2007 ainda, 2008, durante minha graduação, no ensino médio. E o que eu percebia é que a gente não podia ensinar química da forma como ela realmente é. Como convencional. Que a química é uma ciência muito dinâmica, muito experimental. E nas escolas a gente ensina de uma forma muito tradicional, onde a gente força o aluno a decorar fórmulas, conceitos, de uma forma muito abstrata. E isso não ajuda o aluno. Então isso sempre me incomodou. E aí foi uma das motivações para eu me tornar professor universitário. Porque aqui na universidade a gente tem uma liberdade maior com relação à metodologia de ensino. E aí eu estou aproveitando essa liberdade para utilizar métodos alternativos de ensino, de uma forma mais lúdica, mais divertida, mostrando a química da forma como ela realmente é. E a gente observa, Roberto, que inclusive você vem imprimindo a sua marca, né, na forma de dar aula, inclusive com uma página no Instagram, que é uma página chamada Deu Química, que está fazendo bastante sucesso. Fala galera, hoje a gente vai falar de átomo. Fala um pouco aí sobre essa questão de você estar imprimindo a sua marca como professor. Exatamente, é porque hoje em dia a gente vive na era tecnológica. Todo mundo está conectado 24 horas. E a maioria dos professores usam isso como uma forma, como um inimigo, na verdade, da educação. Uma forma de distração do aluno com relação à aula. E eu tento fazer o contrário. Tento aliar essa tecnologia, já que ele está conectado, então é melhor levar a química até lá. E a linguagem da internet também é uma linguagem mais descontraída, em forma de memes, de vídeos, de experimentos. E isso auxilia muito no processo de ensino-aprendizagem. Você que está nos acompanhando agora no programa Mundo Universitário está vendo também imagens aí da página do Roberto, do professor Roberto, né? A página chamada Deu Química, que já tem bastante seguidores, algumas postagens aí com bastante visualizações e curtidas. Inclusive você coloca lá experimentos, eu falei aqui no começo da nossa entrevista, né? E tem um experimento muito interessante, que está lá no Instagram do Deu Química, que é você colocando cédulas, né, de verdade, dinheiro de verdade, imersas em uma substância, em um líquido, e depois ateia fogo nessas cédulas e as cédulas ficam normais após você sacudir e apagar aquele fogo. Explica pra gente que situação é essa. Pois é, esse é o experimento do fogo que não queima, né? Como assim? É um experimento muito curioso. Todo mundo fica querendo saber o porquê. Na verdade, a solução é uma mistura de álcool isopropílico e água. E aí usa esse experimento para falar um pouco das propriedades da água. Que, por exemplo, ela tem um calor específico, que a gente chama, que é um conceito abstrato, às vezes, do aluno entender. Mas, de forma resumida, é a capacidade de absorver calor. E aí, à medida que o etanol, o álcool isopropílico, ele vai pegando fogo, entre combustão e liberando calor, a água vai absorvendo esse calor, e aí a nota queima, mas não queima. É muito grande. E é importante falar isso, que não é para você fazer em casa, viu, gente? São experimentos do professor que é especializado nisso, né, professor Roberto, que pode realmente fazer, porque entende das substâncias, da combinação disso na proporção correta, não é isso, professor? Exatamente, até porque queimar dinheiro, rasgar dinheiro é um crime, viu? Então a gente faz de uma forma controlada, com base no conhecimento químico, conhecimento científico.
A gente fala também do seu estilo na sala de aula. Na sala de aula você também costuma fazer esses experimentos? A gente tem imagens aí do professor Roberto em sala de aula, né, com alguns alunos já nesse finalzinho de período e também fazendo experimentos diferentes. Agora a gente vê um experimento que você está mostrando aí. Tá, eu vou pedir que vocês soprem, mas tudo assim para o pessoal ver. Vai lá, Marcos, tu primeiro, sopra aí. Né, você enfia lá no livro e já sopra. Tá bom. Olha aí pra galera. Nada, né? Tá, assopra mais. Tô te mudando, virando da exploração. Pronto. Agora ficou bem amarelado, não é? Vamos lá, você sopra. Tá bom. Olha aí. Agora eu mostro as 3 cores juntas aqui, ó. Então, homenagear a Copa, quem tá? Tem o azul, o verde e o amarelo. Alguém sabe dizer o que aconteceu aqui? O assunto vocês estão estudando, aquele ácido base. Aqui é o conceito de ácido base, ele está usando um indicador ácido base, que é uma substância que muda de cor com variação do pH. Ele está usando aqui nesse experimento o azul de bromotimol. Então, como o nome já diz, ele tem essa coloração azul, em meio básico. Então, essas 3 soluções são soluções de álcool etílico, famoso etanol, que é levemente básica. E aí as 3 antes estavam azul. Ao assoprar, o que é que a gente sopra? Exatamente, Sara, que tu não falou, mas eu estou ouvindo aqui. Gás carbônico. E aí o gás carbônico dissolvido na solução forma o ácido carbônico. E aí vai acidificando a solução. Aí à medida que vai atingindo a neutralidade, o pH vai ficando em torno de 7, ele apresenta essa coloração mais esverdeada. E aí eu pedi para o Matheus assoprar mais, porque ele está jogando mais CO2 e está formando mais ácido carbônico. Está acidificando o meio cada vez mais. Quanto mais ácido, vai mudando a coloração para o amarelo. Então, o azul de bromotimol ele apresenta essas 3 cores: azul em meio básico, verde em meio neutro e amarelo em meio ácido. Então é isso. Então, na sala de aula eu tento também levar a química para um lado mais lúdico. Porque o que acontece? O ensino tradicional ele força o aluno a usar o lado esquerdo do cérebro. Que aí, fazendo uma pequena pesquisa, você pode perceber que o lado esquerdo ele é responsável pelo raciocínio lógico, matemático, cálculos, fórmulas, que é a parte do cérebro que a gente usa para fazer ciência. Porém, o lado esquerdo ele não é bom para memorizar, para guardar informação. E aí essas informações são guardadas de forma mais efetiva do lado direito do cérebro, que é o lado relacionado ao emocional, à criatividade, à parte lúdica. Você, Flávio Moura, por exemplo, como músico, é muito mais fácil você lembrar uma letra de uma canção, porque está atrelada a uma música, do que um aluno meu lembrar uma fórmula química. Então é isso que eu tento fazer em sala de aula, incorporar esse lado esquerdo já, esse raciocínio lógico, que é tão necessário na ciência, para o lado lúdico também, associando a emoções, a um experimento, a uma música, uma coisa do tipo. A gente tem imagens aí do professor Roberto Luiz na sua sala, preparando conteúdo para ministrar suas aulas. Temos imagens dele também chegando aqui ao laboratório, onde a gente está gravando essa entrevista nesse momento. São situações do seu cotidiano, né, professor Roberto Luiz, mas você também pode conhecê-lo muito mais por meio do Instagram, que a gente volta a falar aqui novamente. No Instagram, Deu Química. Então você que usa essa ferramenta, não deixe de acessar, de seguir e de ficar mais por dentro do conteúdo da química, não só quem estuda química, né? Mas eu acho que qualquer pessoa tem interesse e curiosidade em saber desses experimentos. Professor Roberto, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço o espaço e entrem lá, confiram lá dicas de ensino, dicas de experimento, curiosidades, coisas do dia a dia, porque a química está aí, então vamos ver ela de uma forma, do jeito que ela realmente é. Esse é o professor pós-doutor Roberto Luiz, o mais jovem pós-doutor do nosso estado do Piauí, aqui no programa Mundo Universitário. O programa Mundo Universitário vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela sua companhia. Você pode nos ajudar a fazer o Mundo Universitário. Confira nossas redes sociais e nosso endereço eletrônico. Participe! O Mundo Universitário realmente é feito com a sua participação e a gente aguarda. A você, um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, Washington. Tchau, Ana, e até o próximo programa.